Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro se trata de uma história em que é escrita por um defunto autor. Ou seja, o personagem ele morre para depois começar a escrever suas memórias póstumas. Aqui nós tratamos a primeira cena do livro, que é o enterro de Brás Cubas, onde um amigo dele faz um discurso, porém, como ele diz, ele deixou uma boa quantia a esse amigo, em dinheiro. No primeiro trecho do livro, nós já percebemos que há uma grande contradição e que Brás Cubas era muito convencido, por assim dizer. Ele, na sua primeira frase do livro, ele compara a sua história, o jeito que ele escreveu, ao jeito da Bíblia. Dizendo que Moisés escreveu sua história a partir do nascimento. E ele não, ele começa pela morte. Essa era a maior diferença entre ele, a história dele e a Bíblia. Com o passar do livro, a gente vai conhecendo suas histórias, seus amores e seus dilemas de vida. Seu primeiro amor foi a Marcela, uma prostituta espanhola, em que, como ele mesmo diz, ele amou por 11 meses e 15 contos de réis. Depois, com essa história da Marcela, o pai dele envia ele para estudar em Portugal. Voltando, ele conhece Eugênia, que é uma menina que ela é, como ele diz, manca, porque ela tinha deficiência na perna. Ele gostou dela, mas só que quando conheceu, acabou deixando ela de lado por ser manca. Depois, num baile da burguesia, ele acaba conhecendo Virgília. Virgília estava sendo jurada de casamento por Lobo Neves, porém ele se encanta pela menina. Daí então ele começa a paquerá-la e namorar escondido com ela. Então, todas lá no cemitério, né? Isso. A gente quis colocar no cemitério todos os personagens do livro, todos os principais. Marcela, Virgília. Dona Plácida foi a mulher, mais ou menos a caseira do local onde ele ficava com a Virgília, para se esconder de Lobo Neves. Aí então, ele começa a idealizar o que seria o seu maior feito, que seria o emplasto Brás Cubas. Emplasto Brás Cubas era um remédio em que ele buscava mais ter seu nome imortalizado do que propriamente curar as doenças de todo mundo. Então, como ele mesmo diz, ele não morreu de uma doença, ele morreu de uma ideia. Brás Cubas, quando estava fazendo seu emplasto na mesa dele, ele resolve arejar suas ideias. Quando então, ele abre a janela e pega a pneumonia. Pegou a pneumonia, ele começa então o processo de morte. Então, no seu leito, ele começa a rever toda a sua história. Quando ele vê quando um dia, então, a Virgília entra no quarto e ele diz que depois era estranho ver, após 20 anos, a mulher que tanto amava não sentir mais nada por ela. Porque a Virgília já estava totalmente diferente de quando eles se amaram. Então, quando eles começam a conversar, ele morre. Nossa. Vou parar aqui, tá?